O Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019. São 7h06. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição, um oferecimento de Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos agora aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje, mas antes a previsão para esta quinta-feira. Tempo parcialmente nublado, sol aparecendo eventualmente, máxima de 29, mínima de 21, no momento no centro, 21 graus. Nildo Cardoso é exonerado e Bastos diz que não há espaço para personalismo. Ex-superintendente fez críticas ao governo durante entrevista aqui na Folha FM. Exoneração saiu em edição suplementar do Diário Oficial. Secretário de Governo disse que Nildo caça de forma solitária. Com direito à goleada de 5-0, o Flamengo chegou à final da Libertadores após 38 anos. E agora só falta sancionar a redução do ITBI para 1%, é aprovada na Câmara. No Palácio do Planalto, Vladimir busca apoio para adiar julgamento da partilha dos royalties. No DPO de Goitacazes, um parto é realizado com auxílio da Polícia Militar. Foragido da Justiça, o gerente do tráfico do Santa Rosa é preso em Iguaba, na região dos Lagos. Na região norte, o mamógrafo móvel amplia atendimento. A nossa contagem regressiva, faltam 27 dias para o Supremo julgar a partilha dos royalties. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook, YouTube em Folha FM 98,3, pelo nosso site folhafm98.com.br e também pelo site radios.com.br. No programa, já aqui no estúdio, o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, um bom dia. Agora você está mais tranquilo, né? Eu disse ontem, Arnaldo, assistindo o jogo assim, alguns trechos, porque eu estava fazendo outras coisas e, como eu não sou flamenguista, eu já tinha com os amigos, assim, depois que teve o Cineclube ontem, encontrei com o pessoal, falei, vamos ver o jogo e tal, vamos ver. E aí, qual o palpite? Eu falei 4-0. E daí pra cima. Chegou perto, mais tranquilo, extremamente mais tranquilo, não tem nem comparação. Não, sim. Extremamente mais tranquilo. Bruno Henrique, Gabigol 2 vezes, Pablo Mari e Rodrigo Caio, 5-0, um jogo histórico. E 2 gols iguais, né? Praticamente iguais. O do Rodrigo Caio e do Pablo Mari, muito parecidos. Um de escanteio, 2 zagueiros, né? Bolas aéreas, um de escanteio e outro numa cobrança de falta do Everton Ribeiro. Esse gol eu consegui ver, porque a gente vê jogo na redação e ainda tem isso, né? A gente vê jogo cortado, que às vezes é uma página que tem que revisar, é uma página que tem que mandar voltar, enfim. A gente não consegue parar para assistir o jogo todo, mas um jogo histórico que a gente não tem ainda a dimensão do que a gente viu ontem para a história do futebol. A maior goleada do Flamengo sobre o Grêmio. São 2 times que são adversários no cenário nacional. São jogos sempre duros entre Flamengo e Grêmio. Até então a maior goleada do Flamengo tinha sido um 5-1. Agora foi um 5-0 e não foi um 5-0 qualquer. Foi um 5-0 numa semifinal de Libertadores da América. Agora o Flamengo vai cacifado aí como um dos grandes clubes do Brasil. Acho que se existia alguma dúvida de qual o melhor futebol, se o futebol do Flamengo ou se o futebol do Grêmio, ontem o Flamengo foi extremamente superior. O Grêmio joga em função do grande zagueiro Jeromel, como segurança, e muito em cima do talento do Everton Cebolinha. Né? Do Cebolinha. E só que futebol não é isso, né? Pois é, futebol é conjunto. Você sabe que eu cheguei a algumas conclusões ontem. Antes da gente entrar no noticiário, nas mais notícias do dia, antes de entrar nisso, eu fiquei pensando ontem e eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, a fisionomia do Renato Gaúcho no segundo tempo, quando o Flamengo fez o quarto gol, o quinto gol. O quarto gol e o quinto gol foram 2 gols muito semelhantes.
de aquela famosa cabeçada que desvia, que é a pior que tem. Porque tira o goleiro completamente da jogada e é na altura do primeiro pau. Né? Os dois cruzamentos semelhantes. Sim. E os dois jogadores cabeceiam bem. São zagueiros até por ofício. Tem que cabecear bem e cabecear tirando a bola da direção dela normal, como o zagueiro faz, né? A bola vem daqui, ele cabeceia para o outro lado. Mas a expressão do Renato Gaúcho me dizia o seguinte: onde que nós erramos? Quer dizer, onde que nós erramos, que ele quis dizer, não é o Grêmio, não. Onde que erramos? Desde a Copa de 70, a Luiz falou aqui, desde a Copa de 70, onde que os técnicos brasileiros erraram? E estão errando todo ano, desde 70. E não perceberam, só para terminar, não perceberam que hoje em dia talento individual não ganha mais jogo. Pode ganhar sim num gol, entendeu? Talentosíssimo, como foi o gol do Gabigol. Aquele gol ali não é qualquer um que faz. Ele pegou de primeira de canhota e a bola ainda fez uma curva perfeita. Mas o que ganha é estratégia, é jogo em conjunto, é o time do Flamengo focado 100% no jogo o tempo todo. Você vê que o Flamengo já estava ganhando de 4-0, por exemplo, e o Jorge Jesus dando bronca porque o time estava jogando, tocando bola no campo de defesa. Então tá provado que nós erramos desde os 50 anos, estamos errando. Ano que vem vai fazer 50 anos da conquista da seleção, Copa. Por exemplo, Tite insistindo em Neymar, né, como o único jogador da seleção. Quando o Neymar não jogou, o Brasil conseguiu levar alguma coisa que foi a última Copa América, enfim. Você pega aí e você vê que essa insistência em um jogador individual é uma coisa muito... É um erro do Brasil, né? E joga a responsabilidade muito grande para cima do jogador, sobretudo quando ainda é jovem. Neymar nem tão mais jovem assim, né? Então... Não, mas a imprensa, que eu acho que está atolada até o pescoço na culpa, essa é a minha opinião, e uma opinião, modéstia à parte, abalizada, porque foram 22 anos de jornalismo esportivo, entendeu? Não especificamente no futebol, mas convivendo com todos esses comentaristas. Não é possível, Arnaldo, não é possível que a imprensa aparece um técnico de futuro, como o Fernando Diniz, um rapaz que ainda inexperiente, ainda tem que aprender, claro. Mas... com o futuro, veio um jornalista que eu admiro, que é o Noriega, do Sport TV, a quem não entendo como é que um diretor de clube passa na cabeça de um diretor de clube contratar um técnico como Fernando Diniz. Já começa a existir alguns movimentozinhos para prejudicar o Jorge de Jesus, e quem está falando não é um flamenguista, tá certo? Já existe. Vamos punir 10 jogos, punir 12 jogos. Punir por causa de quê? Vai tomar banho. E ontem toda a atmosfera do jogo, né, existia uma tensão, claro. Era um jogo para ser decidido no Maracanã. Era um jogo que, se fosse para pênalti, num resultado de 1-1, jogava uma pressão muito maior para cima do Flamengo. Não, lógico, casa, claro. Né? Aí já não é futebol. É de toda a atmosfera. De toda a atmosfera que você tinha. E o primeiro tempo, começo do primeiro tempo, que o Grêmio teve a primeira chance clara de gol. A primeira chance clara de gol foi do Grêmio, numa falha de defesa. E a sorte da bola ter ido onde o goleiro estava. Onde o goleiro estava. Ele estava voltando. Deu para quem viu o lance, é flamenguista, deu para dar um frio na barriga assim, na hora do lance. Depois, um jogo equilibrado, até que o Bruno Henrique abre o placar no começo do primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, expectativa de tensão lá em cima. Mas logo no início, o Flamengo faz o segundo gol. E depois do segundo gol, o Grêmio foi outro. O Grêmio foi um time apático, não conseguia construir. 5-0 ficou barato em algumas situações. O Flamengo teve chance de ampliar o placar. Mas, como eu falei, é um resultado histórico. E toda a atmosfera, né? Por exemplo, o Arrascaeta voltando, enquanto a previsão é que ele só voltasse na próxima semana ou daqui a 15 dias. Mas voltou, e quase fez um golaço ontem. Pois é, o Diego voltando no finalzinho e quase fazendo um golaço. Ele entrou, o Diego que quase fez um golaço no finalzinho. Esse é o único senão que para mim. Se eu fosse diretor do Flamengo, eu jamais teria o Diego. Essa é a minha opinião. Ontem, depois de um longo período aí sem poder jogar. E a festa nas ruas, eu imagino como estava o Rio de Janeiro ontem, né? Hoje estava vendo ali o Bom Dia Rio, um pedaço. Eu estava ali acompanhando um pouco das movimentações
no Rio de Janeiro, mas aqui em Campos, eu fui para casa, era 3 da manhã, a Pelinca estava fechada ainda ali em um certo trecho de tanta gente na rua, todo mundo camisa do Flamengo, bandeira do Flamengo. Claro que os moradores ali do entorno deviam não estar nem um pouco satisfeitos pelo horário, mas foi comemoração com cara de final. Dos flamenguistas. Exatamente, foi comemoração com cara de final. Tomaram as ruas, a gente saiu do jornal esperando essa foto aí que abre o jornal de hoje, essa foto do Gabigol, que foi a melhor do que a gente conseguiu junto à assessoria do Flamengo. Tem outras fotos, eu queria ver até a foto do Globo, provavelmente é aquela comemoração do trenzinho ali do Gabigol, é uma foto... Até isso o Flamengo melhorou. Até isso. O Flamengo já não está comemorando de forma debochada como comemorava. Até isso o Jorge Jesus está tentando acertar. Você tem que colocar o time no seu lugar, tem que colocar todo mundo no seu lugar. Não pode entrar de salto alto, essa história do já ganhou. Essa história de fazer 5, na minha opinião, é até respeito ao adversário. Não, nós estamos jogando para ganhar, porque a gente acha até que vocês podem virar. Quer dizer, é uma questão até de respeito. Sim. Joga para valer. E essa questão do Jorge Jesus de jogar para frente, né? Essa questão de jogar sempre para frente, é uma questão interessante. Como eu falei há pouco, o jogo estava 4-0 e Jesus lá aos berros, gritando muito com seu elenco, porque o time tocava bola no campo defensivo. É um jogo sempre para frente. Domingo, o Flamengo pega o CSA pelo Brasileirão e deve jogar com o time titular também. Outra coisa interessante. Não tem essa de poupar jogador, todo mundo jogando sempre. Claro que ajusta uma peça aqui, outra peça aqui, mas a base do time ela é sempre Você pode poupar por uma lesão ou por umas dores musculares, para não forçar, para não colocar em risco um jogador. Agora, outra coisa, a mania dos técnicos brasileiros de poupar jogador, de jogar com time reserva durante um campeonato importante como o brasileiro, depois acaba se dando mal, né? Acaba se dando mal. Não, o jogador precisa descansar. Descansar o quê? O jogador vai ter férias daqui a pouco. Ele vai descansar, ele é pago para treinar e jogar. E mais, time que joga junto o tempo todo é sinal de entrosamento. É entrosamento. E é assim que o time do Flamengo está jogando. Não tem nenhum... Tem sim, tem destaque, mas não é isso que aparece. Não, e a gente fala muito, por exemplo, dos nomes que fazem gols, né? Que são, no caso do Gabigol e Bruno Henrique. Agora, a atuação do Gerson perfeita. O Ilharão cresceu demais com o Jorge Jesus. Rapaz, o Ilharão, que era sempre criticado antes do Jorge Jesus, estava sendo já quase para a torcida botando ele para fora. Quase botando para fora. Jesus pegou ali, refez, colocou ele atuando como cabeça de área, e você vê ele junto com o zagueiro, daqui a pouco você vê ele lá na frente cobrindo também. Está fazendo um papel importantíssimo, que todo mundo achava que com a saída do Cuejá não teria ninguém para fechar ali a casinha, para ser aquela figura da cabeça de área, e o Arão foi deslocado para isso, fazendo um papel perfeito, graças ao esquema técnico desenhado pelo Jorge Jesus. Não há dúvida disso. Deu outra cara ao elenco. Bons jogadores. Claro que investimento são. Que a gente tem aí ao muito longo dos bem anos. Preparados fisicamente. Você vem de uma fase de investimento da época do Eduardo Bandeira de Melo, que teve ali seu mérito na questão financeira de refazer o clube, mas não tinha resultado em campo. E agora ainda não há, acho que é uma coisa que também o Jesus falou ontem em entrevista, não há resultado. Chegar à final é muito bom, mas o importante é o título. O mais importante, o que fica para a história é o título. O vice-campeonato o vice-campeão na mentalidade do brasileiro é o seguinte: é o melhor dos perdedores. Sim. Essa é a mentalidade do brasileiro. Pode não ser a realidade, mas para o torcedor, quanto mais o torcedor, o caso do Flamengo, 38 anos sem chegar a uma final, a expectativa é muito grande. Mas, do outro lado, tem um time que é tradicionalíssimo na competição. Os argentinos são muito tradicionais na Libertadores, fosse o River, como fosse o Boca, mas agora o Flamengo chega com certa moral, porque chegar ganhando de uma semifinal de 5-0 realmente é para lavar a alma aí de quem nunca viu o Flamengo na final de uma Libertadores, como é o meu caso, e de muita gente que estava na rua ontem até a final. São 38 anos da última vez que chega. Exatamente. E 38 anos
com aquele elenco que todo flamenguista que viu ou que não viu sabe que foi o maior elenco da história do Flamengo. Eu só acho também o seguinte, não dá para comparar. Não tem comparação. Não tem comparação. Entendeu? Não tem comparação. Aquele time tinha talvez não tanta estratégia de jogo, porque o Carpegiani era limitado. Para mim foi limitadíssimo como jogador. Era um jogador eficiente, mas limitado. E como técnico também. Quem montou aquele time do Flamengo foi o Cláudio Coutinho. Né? Acho que o Carpegiani pegou o time assim uns 3. Ele parou de jogar e assumiu a direção técnica do Flamengo. Mas o Flamengo tinha ali naquele time ali, pelo menos uns 4 jogadores. Esses dias, Saulo 4 jogadores que não havia no Brasil igual. Saulo Peçanha, colunista da Folha, disse que o único jogador do atual elenco do Flamengo que disputaria uma vaga lá seria o Bruno Henrique, na opinião dele. Que disputaria uma vaga no ataque. Mas, enfim, cada um tem sua análise. O futebol é muito disso também, né? Mas o Flamengo tinha os 2 maiores laterais do mundo, que era Leandro e Júnior. Só. Né? O Flamengo tinha o maior jogador na época do mundo, que era o Zico. Queiram ou não queiram. Então, Andrade era o goleiro do Vasco. Jorge Luiz Andrade. Poxa, o Adílio, meu Deus do céu, que coisa, que jogador. Era o Nunes, era um tremendo jogador, ponta de lança, corajoso, goleador. Pois é. E hoje a gente vive essa expectativa, né? Vamos ver o que nos aguarda. Tem um certo intervalo, que até é no dia 23 de novembro, a final, em Campo Neutro. Existe ainda a possibilidade da Conmebol rever o local do jogo pela crise que está acontecendo no Chile, essas manifestações que estão acontecendo no Chile. A América do Sul está toda muito doida, né? O mundo inteiro, se a gente for falar do Brexit, enfim, a questão de política macroeconômica está muito... A questão macroeconômica, geopolítica, está muito conturbada em todo o planeta. Mas isso pode refletir, sim, no resultado, numa alteração de estádio, mas, por enquanto, tem um mês ainda para se acertar, por enquanto vai ser no Chile. Quem comprou seu ingresso, eu tive vontade de comprar, mas não foi nem por receio, foi porque eu falei assim, eu vou ter que viajar num dia para voltar no outro, eu só bater no Chile para assistir o jogo e voltar por causa do jornal num dia e no outro. Então eu falei, não ia dar para tirar férias, eu falei, melhor ficar por aqui mesmo e assistir aí junto com o pessoal, porque a cidade, como ontem foi movimentada, com certeza Campos no dia 23 vai parar, não só Campos, acho que todas as cidades do Rio de Janeiro vai ser um dia muito diferente e um horário também diferente de futebol, né? Sábado à tarde, 14 horas, 14, 15 horas, não me falha a memória agora do horário do jogo, mas vai ser um jogo à tarde e vai ser um evento diferente aqui para a nossa região. Sem dúvida. E agora, só para encerrar o papo do futebol, pode escrever o seguinte: depois do sucesso do Flamengo com esse treinador, depois do sucesso do São Paulo no Santos, e depois do que a gente vê na televisão semanalmente assistindo a Champions League e Copa da UEFA, essa coisa toda, a gente já pode até de uma certa forma afirmar que vai começar uma temporada de importação de treinadores estrangeiros e que vai derrubar esse corporativismo retrógrado que existe no Brasil, tanto dos técnicos como dos jogadores que boicotam muitas vezes e da imprensa. Agora, Marco, tem outro lado também, né, Marco? O Flamengo, como eu falei com você, passa por uma reestruturação econômica de anos. Não é todo clube que tem dinheiro para bancar, para trazer treinador de fora, não. Não é, como não tem para comprar jogador, tem jogador que vai para a Europa que não dá para repatriar. Tem a questão econômica também. O futebol do Brasil tem muito a evoluir ainda nessa questão econômica também. Isso de forma geral. Hoje o Flamengo dá exemplo, mas já foi um grande devedor no futebol. Mas é um processo. Vamos ver, tomara que todos os times consigam evoluir nesse sentido. Bom, vamos lá. Dá tempo da gente fazer um comentário dessa matéria do Nildo Cardoso, que esteve aqui anteontem na Folha FM, no Folha no Ar, segunda edição, com Cláudio Nogueira,
e disse o que disse, que a Folha publicou, e acabou gerando isso, a sua exoneração. Mas deixar claro que ele aqui disse que ia sair, e já diz ele que já estava com a carta assinada. Vamos por etapas aí. Hoje é quinta-feira, na terça-feira à noite, com Cláudio Nogueira no Folha no Ar, segunda edição, o Nildo Cardoso deu uma entrevista aqui para falar do projeto que é a sua principal bandeira, que é o SEASCAN. Já foi nosso entrevistado aqui, Marco, também falando sobre o SEASCAN, a Central de Abastecimento de Campos, e o Nildo colocou o seguinte, que a prefeitura, o prefeito Rafael Diniz tinha dito a ele que não tinha dinheiro, não tinha R$1 para colocar na obra do SEASCAN. Nildo, político antigo, já vereador de 3 mandatos, começou a articular com o deputado Felício Laterça, do PSL. Felício Laterça, que é de Macaé, tem base eleitoral em Macaé, mas é daqui de Campos, foi delegado federal. Nildo começa a articular, consegue 1 milhão de emenda, isso foi o que ele me passou. Consegue 1 milhão de emenda para começar a obra, a pedra baixa, como ele chama lá do SEASCAN, que seria ali a área da agricultura familiar. Depois, no dia do Federal Kids, o Laterça esteve aqui de novo, no domingo da Federal Kids, eles almoçaram junto. Nesse almoço, o Nildo conseguiu, fez o pedido de mais 2,3 milhões. De mais 2,3 milhões para o restante da obra do SEASCAN. E Laterça se comprometeu em direcionar essa emenda. Só que para isso, o Nildo ia criar, pelo que eu consegui entender, ia criar uma associação que seria responsável por gerir o espaço. E a prefeitura teria que fazer a cessão desse espaço do SEASCAN para o antigo SEASA, para essa associação. Só faltava isso, essa assinatura, essa cessão de espaço. Esse só é muito, né? Sou eu que estou colocando. Eu não sei a dimensão disso, qual é. Né? Claro. Mas faltava apenas esse acerto entre as partes. É a mesma coisa, só faltou o Grêmio fazer 6 gols ontem. Pois é. Só. Pois é. Aí ganhava de 6-5. Aí o que acontece? O Nildo veio aqui ao Folha no Ar com o Cláudio Nogueira e falou o seguinte: se na quarta-feira, no caso ontem, a reunião estava agendada para as 14 horas, se a Procuradoria não sinalizasse que ia fazer essa transferência, a cessão do espaço, ele já estava com a carta de demissão pronta para sair do governo. Esse foi o posicionamento do Nildo Cardoso aqui. Quem conhece Nildo, quem já cobriu Câmara, quem é repórter já cobriu Câmara, mas quem acompanha, quem gosta de política acompanha a Câmara, sabe que Nildo é muito assertivo nas suas colocações, muitas vezes não, e como ele mesmo falou comigo, eu não volto atrás no que eu falo cara a cara, no que eu falo tete a tete, eu vou voltar atrás no que eu falei pro público, no microfone da rádio, não vou voltar atrás. Porque ele disse que recebeu muitas ligações para ele recuar, para ele segurar quanto a essa questão de pedir demissão do governo. Só que o que acontece? Antes do horário da reunião, pela manhã, uma edição suplementar do Diário Oficial, uma edição suplementar, o que me chamou muita atenção, que eu estava sabendo que ia ter essa reunião, Nogueira que me passou isso, inclusive, Cláudio Nogueira que me passou isso, eu estava sabendo e acompanhar essa reunião quando fui surpreendido com a edição suplementar do Diário Oficial que exonerou o Nildo Cardoso. Ato contínuo, eu acabo de publicar a nota que Nildo estava exonerado, falo com o Nildo dá a sua colocação, diz que está tranquilo, com consciência do dever cumprido, mas faz mais críticas ao governo, inclusive reforça a que fez aqui, de que 30% do pessoal da prefeitura não trabalha, a afirmação dele, acho que essa causou um certo desconforto, e ainda diz mais, que se quiser encontrar boa parte desses 30%, vá até a Codenca. É a afirmação dele. Cabe à prefeitura mostrar que isso é o contrário, cabe à prefeitura rebater. A prefeitura não se manifesta, só diz que em breve um novo superintendente de abastecimento será anunciado, mas o Alexandre Bastos, um amigo pessoal, colega de profissão, que também já esteve aqui com a gente, Bastos vai, não costumo chamar ele de Bastos, chamo somente de Alexandre. Alexandre vai e me manda uma nota, na qual ele analisa a saída do Nildo Cardoso e diz que Nildo sempre foi um animal que gosta de caçar solitário, e que Nildo, desde a época da oposição, quando Nildo foi candidato a prefeito, foi ali uma escolha dele de andar sozinho, depois ele vem para o governo, mas que os projetos estão acima das pessoas. É uma baixa no governo Rafael Diniz, que já passa por um momento delicado.
Rafael, que ontem estava no estádio e foi criticadíssimo nas redes sociais por estar no estádio, e eu acho isso uma palhaçada. Apesar da cidade pode ter os problemas que a cidade tem, a vida pessoal do prefeito é a vida pessoal do prefeito. Aí também já é um... Rio de Janeiro. Sabe o que é isso? Isso é patrulha ideológica. Justamente. Chama-se patrulha ideológica. É quem não tem o que fazer. E digo mais, quase que a disputa para 2020 estava lá, porque Rafael estava lá, Gil estava lá, Caio estava lá, Vladimir não foi porque devia ter compromisso em Brasília, porque se estivesse pelo Rio deveria ir também, porque também é flamenguista. Também. A gente não tem culpa se quase todo mundo é flamenguista, né, gente? A gente não tem culpa disso. Quem está no Rio... O governador Beto, lembra que o governador fez convite na rede social para o pessoal ir para o Maracanã, assistir o jogo. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que não tem que misturar as coisas. A vida pessoal do prefeito é a vida pessoal dele. Ele mesmo fez lá um post nas redes sociais para mostrar que ele estava lá mesmo. Enfim, não se confundem as coisas. Mas o governo passa, sim, por momentos de dificuldades, né? Isso aí é nítido em vários setores. Está aí na primeira dobra também da Folha da Manhã a questão da saúde, agora com a questão da rede contratualizada, os funcionários que decidem entrar em estado de greve. Tem muitos problemas a se resolver, e essa queda política, porque Nildo Cardoso tem uma influência grande na Baixada Campista, é uma perda política e tanto. Eu conversei com o Nildo para saber o futuro partidário dele. Ele disse que a partir de agora ele caminha com as próprias pernas, que agora ele está livre, leve, solto, pressão 11/7. Vamos ver o que Nildo vai ter a falar ali na frente, porque Nildo sempre foi muito franco, sendo secretário, deu as declarações que deu aqui, imagina agora que está fora do governo, né? Então isso pode reverberar politicamente ainda por um bom tempo. Bom, Arnaldo, são 7h32, a gente falou, embora altamente justificável o nosso papo sobre o futebol, sobre a gente avançou um pouquinho. O Flamengo, a gente avançou um pouquinho, e a gente tem um assunto importantíssimo que já está aqui no estúdio, Diogo Manhães, diretor de Petróleo e Gás da Superintendência de Ciência e Tecnologia e Inovação. Tá certo? É grande, hein? Esse título, hein? É grande. Bom, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso papo, com o nosso convidado aqui no Folha no Ar. Primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Chegou a sua nova forma